E antes de mais nada, eu quero te agradecer, Jaqueline, imensamente pela tua disponibilidade de sentar com a gente, bater um papo, conversar de modo descontraído, informal, verdadeiro, sincero, né, onde eu queria coletar as tuas opiniões sobre a parceria que nós temos com a Inspetoria Maria Auxiliadora, né? Essa operação ela começou lá desde 2019, 2019. né? E eu primeiro também queria que você dissesse qual é a tua função, o que é que você faz aqui na Rede IMA, quantos alunos vocês têm, quantas unidades, fala um pouquinho sobre isso, Jaqueline. Isso, vamos lá. Eu aqui sou responsável pelo setor do contas a receber da IMA, né, do Centro de Serviço Compartilhado. Ao todo nós temos 7 unidades, estamos localizados em 3 estados, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, com um total de, a gente já passa de 5.000 alunos. Nossa, é uma responsabilidade grande, hein? Grande. Você está à frente aí de uma equipe operacional também, cuidando aí de toda essa parte de cobrança, né? Bem o setor mais operacional, né? A gente, assim, é um elo, né, no qual aqui a gente fica na parte de supervisão, né, de orientações, mas no todo são 7 financeiros, né? Cada escola tem a sua. Bacana. E eu te pergunto, na época, nós estamos aí há mais de 5 anos trabalhando junto com a Inspetoria Maria Auxiliadora, nas 7 unidades, e na época vocês, obviamente, pesquisaram empresas, né, para escolher aquela que vocês achavam que mais atenderia ao perfil e às necessidades da rede. E eu te pergunto, o que te fez, ou o que fez o time, né, você junto com a direção, escolher a Voz para ser parceira de vocês? Nós iniciamos o processo, né? Anteriormente nós trabalhávamos com uma outra empresa, no qual chegou um certo tempo que já não deu certo. Foi daí da onde surgiu, né, a indicação da Voz, e a gente começou ali, né, do conhecer nas reuniões, as propostas, né, o objetivo de trabalho de vocês, e passaram para a gente, e aí a gente começou a se identificar que era realmente o que a gente queria. Iniciamos essa parceria bem lá antes da pandemia, passamos pela pandemia, de mãos dadas, sobrevivemos. Assim, eu acho que naquela época também o apoio da Voz foi bem essencial, né, porque a gente era novo, eu acho, tanto para vocês, né, na inadimplência, como as escolas sofreram muito, né, naquele período com a questão de inadimplência, ajustes, muitos descontos. E essa parceria, essa flexibilidade que a Voz teve com a gente naquele período, eu acho que foi de suma importância para a gente dar continuidade à parceria, né? E o entender a nossa necessidade naquele momento fez também, eu acho, uma grande diferença para a gente seguir com vocês até agora. Legal. Você falou uma coisa interessante. Parceria. Parceria implica em 2 lados, né? Pelo menos 2 lados fazendo alguma coisa. 2 ou mais lados. E você tem uma vivência muito interessante, que são 7 unidades. Então, cada unidade tem o seu gestor financeiro, tem a sua direção, uma instituição confessional católica, mais conservadora, muitas vezes, algumas localizadas na capital, outras localizadas no interior. Eu lembro que a gente conversava em uma das reuniões, Jaqueline, que nivelar esse processo em todas as unidades demandou tempo. E aí você muitas vezes tinha disparates de resultado, uma unidade com resultado melhor, outra com resultado menor, e muitas vezes decorrente também dessas ações que precisam ser feitas dos 2 lados, né? Acontece isso, e aproveito e te pergunto, às vezes as pessoas lá do financeiro têm medo, quando entra uma empresa terceirizada, da estabilidade do emprego dela, acham que podem perder o emprego, né? A proposta da Voz não é substituir o que é feito internamente, mas acrescentar. Mas na prática, você de fato vê isso? Me fala um pouco sobre isso ou não? Pode ocorrer sim, né? Depende muito como a instituição trabalha a sua cobrança internamente, né? Como nós somos 7 unidades, então assim, chegou um certo momento que a gente via que a gente não conseguia dar conta dessa inadimplência nem interna, né? Por isso que surgiu a proposta para a gente iniciar essa cobrança aí com vocês, logo após os 10 dias do vencimento, né? Que a gente tem aí essas 2 modalidades, né, de trabalho com vocês. Mas eu não vejo como uma ameaça, não. Eu vejo como uma soma, né, que vem para somar.
As escolas unidades, elas podem ter, sim, a cobrança interna delas durante um certo período, né? Que eu sou a favor de que assim, o responsável ainda tem aquele tempozinho hábil para ir para ter ainda essa negociação mais com a escola, nem que seja questão de 10 dias, 15 dias, e logo após a gente passar para a empresa terceirizada, no qual vai ter mais recursos, ferramentas, né, vão estar mais preparados para fazer esse trabalho na cobrança. Então, eu acho que não tem que ter assim o perigo, receio, né, das pessoas que trabalham internamente. Não, eu acho que tem que ser uma parceria, né? Até porque a maneira como a gente trabalha como eu sempre digo, é uma maneira muito flexível. Então, a partir do momento que tem a necessidade que o pai vai na escola, a gente já passa para vocês e automaticamente um pai já recebe um boleto, né, uma negociação que seja mais específica, fora daquele parâmetro que a gente tem com vocês, a gente já sinaliza e vocês imediatamente já faz da forma como a gente pediu. Então, assim, essa flexibilização também ajuda muito, né, no processo. Perfeito. E, assim, a ideia também é que as pessoas não fiquem só presas internamente no operacional, tipo, fazendo só a cobrança, mas tenham também uma ação mais estratégica, de ter mais informação, poder acompanhar a operação, cobrar resultados da voz, né? Isso é uma coisa que vocês fazem muito bem. A gente gosta quando a instituição de ensino sugere ideias também, pede mudanças, questiona alguns aspectos para que a gente esteja sempre buscando melhoria, porque a inadimplência, alguém me disse uma vez que ela é como uma praga. Se você não usar remédios diferentes, mantiver sempre o processo do mesmo jeito, você não mantém a inadimplência sob controle. E nesse sentido eu te pergunto assim, na tua opinião, quais foram os principais pontos na prática que você acha que a voz agregou no que diz respeito a informação, resultado, processo, o que você quiser falar? A parte de processo da voz sempre são processos que são bem definidos de acordo com os parâmetros, como eu mencionei anteriormente, né? A gente tem parâmetros já definidos com a voz. Agora, um ponto que me chama assim, que me deixa muito, como é que eu vou dizer assim, com a certeza da prestação do serviço de vocês, são as gravações das ligações, né? Porque a gente tem muito essa necessidade de que muitas vezes o inadimplente ele joga entre a empresa e a escola, né? E muitas vezes eu sempre recebo uma ligação, Jaqueline, mas o responsável me informou que foi dessa forma, né? Que aconteceu dessa forma. Então, assim, eu já tenho a tranquilidade para dizer, dá certo, diga ele que a gente vai ter o retorno. Passo o e-mail lá, ó, me envia a ligação, me envia a gravação do atendimento com o responsável tal. E ali já vem aquela ligação para a gente, e dali a gente já analisa qual foi a situação, né, para poder entender o que foi que ocorreu ali. Então, esse é um dos pontos bem positivos que eu acho na prestação de serviço de vocês. Nossa inadimplência, com certeza, teve a redução, teve sim. Quando a gente faz as reuniões de alinhamento, a gente vê até a receita que foi adquirida com juros e multa, né, que você sempre passa para a gente, porque acaba que quando a gente faz aquela cobrança interna, geralmente a gente abre muito mão, né, dessa que acaba sendo uma receita, né, para a instituição. Então, assim, os processos, o atendimento, vocês são sempre muito solícitos com a gente, né? Então, não tenho, assim, satisfação. Legal. Em questão de você falou uma coisa muito importante, não adianta a gente falar só de processo se a gente não falar de resultado. Isso. Então, quando você fala o resultado é satisfatório, os repasses são positivos, ou seja, se recupera com juros e multa. É muito comum o responsável financeiro pelo aluno no colégio, ele com frequência pressionar querendo a isenção de juros e multa, e isso no colégio, às vezes, principalmente nas instituições confessionais, onde o coração é brando, onde o papel social da instituição confessional é muito forte, muitas vezes a gestão feita por religiosos, que tem muito essa visão acolhedora, que é muito importante nas escolas, ela deve ser mantida, mas não no que diz respeito a questões financeiras, porque para a instituição confessional continuar exercendo o seu papel, ela não vive de lucro, mas ela precisa ter resultado para reinvestir na educação,
reinvestir naqueles que precisam de bolsa, que precisam de socorro, reinvestir na estrutura para que o ensino realmente progrida, né? Isso. E aí você falou uma coisa muito legal, essa coisa do repasse positivo. Os pais, os responsáveis financeiros, que antes reclamavam dos juros e multa, eles começam a questionar os honorários da empresa terceirizada. Esses honorários, ele traz dois benefícios. Um, não gera custo para a instituição de ensino. Quem gerou a inadimplência foi o responsável financeiro, legalmente ele assume essa responsabilidade, né? E outra, reeduca, porque o responsável financeiro também começa a perceber que não é bom pagar na empresa de cobrança. E o principal entrega que nós acreditamos, Jaqueline, além da recuperação, é mais responsáveis financeiros pagando as suas mensalidades em dia. Esse é um sonho de consumo, né? É um desejo talvez impossível de realizar em sua totalidade, mas possível de melhorar a cada período, né? Eu finalizo, Jaqueline, te perguntando o que você recomendaria para uma instituição de ensino ao procurar uma empresa terceirizada? Ou se você não recomendaria procurar uma empresa terceirizada. Eu não quero que fale da voz, mas que você fale a tua percepção. O que você acha que é uma empresa, uma instituição de ensino deveria procurar para contratar um serviço terceirizado, se é o que ela deseja fazer? Isso, eu indico sim para que todas as empresas tenham esse serviço da cobrança terceirizada, porque, como a gente diz, são especialistas no assunto, né? Então, como você sempre diz, enquanto que a empresa está cuidando dessa parte da inadimplência, que é um dos maiores desafios, né, dentro das escolas, a gente na parte operacional, gerencial, pode gastar o seu tempo, né, em planejamentos, em estratégias, enquanto que a gente deixa esse operacional da cobrança lá com a empresa terceirizada, né? Com certeza, eu acho que não tem comparação de você ter uma cobrança interna e uma cobrança terceirizada. Eu acho que o retorno é diferente, sim. E super indico, sim, sempre procurar uma empresa que trabalhe com transparência, né? Com transparência, que seja flexível, né? Que tenha esse intuito de parceria, né? Com a empresa, né? As instituições com a empresa de cobrança, para que chegue no objetivo final, que é redução da inadimplência. Maravilha. Jaqueline, eu te agradeço imensamente por esse depoimento teu. Tenho certeza, esse bate-papo nosso, né? Que para mim é um depoimento também, com espontaneidade, com transparência. E como você sabe, nós também estamos sempre abertos a críticas, a questionamentos, para que a gente possa a cada dia melhorarmos juntos e buscarmos o principal, a adimplência nas instituições de ensino. Mas, assim, como experiência, sabe que tem, né? Você quer ter os alinhamentos, o que foi, Henrique, isso aqui, o que a gente não entende. Henrique, isso aqui, explica pra gente como pode ser isso, como pode ser da outra maneira, como pode ser feito de uma outra maneira. E realmente um processo vivo, né? No qual você disse que a gente tem que estar ali sempre monitorando, né? O que está dando certo, o que não dá, altera aqui, altera ali, até conseguir o objetivo. Maravilha. Para quebrar o protocolo, beijar a mão da Jaqueline e agradecer pela atenção e por esse bate-papo tão gostoso nessa manhã de sexta-feira. Legal. Obrigado.